Olá, me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e o episódio de hoje é muito especial para nós, porque hoje nós completamos um ano de Livre das Caixas. E para comemorar com a gente, nós trouxemos uma convidada extremamente especial, inclusive na nossa cidade de Porto Alegre, ela tem um papel muito importante. Então, seja muito bem-vinda, Mariana Lescano. Muito obrigada, gurias, pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse episódio tão importante para vocês, um ano do podcast, e tenho certeza que serão muitos anos que ainda virão de muito sucesso. Muito obrigada, estamos muito felizes mesmo em te receber aqui conosco hoje. A Mari é uma pessoa que pensa fora das caixas, né? Isso foi algo que a gente, desde o início, falou, que a gente só ia trazer convidados que pensassem fora da caixa e que realmente trouxessem mudanças significativas na vida das pessoas que te acompanham. Muito obrigada. A gente tenta, né, trazer soluções diferentes, né, pensar diferente. Até hoje eu estava conversando com um amigo meu e aí falamos sobre o senso comum, né? Que às vezes é muito mais fácil, né, tu falar o que todos estão falando, tu pensar como todos estão falando, mas quando tu vai e coloca algo diferente, tu literalmente pensa fora da caixa, acho que faz toda a diferença, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão perto de nós. Exatamente. E justamente a questão dos valores, né? Acho que a gente compartilha muito também com os teus valores, com que tu prega muito, né? Em relação à família, à ética, aos bons costumes, né? Que é algo que a gente vê tão difícil hoje de ser realmente colocado, né? Na prática, e a gente sabe que tu faz muito bem isso. Exatamente. O que acontece? Eu tenho, né, os meus valores muito fortes dentro de mim desde pequena. Minha mãe sempre falava que onde eu ia, eu estava discursando. E aí, às vezes, ela fala, desce do palanque, desce do palanque. E eu sempre gostei de falar, de me expor, né, de questionar. Também minha mãe sempre dizia que eu tirava sangue de barata. De tanto que eu perguntava para as pessoas. E eu acredito que hoje a gente precisa cada vez mais nos posicionarmos, né? Principalmente nós mulheres, de quais são os nossos valores, de como é que a gente quer edificar uma casa, uma família. Teve um podcast que eu ouvi da Lara. Agora eu me esqueci sobre o nome dela, mas é uma influenciadora digital, acho que é Lara Struck ou Lara. Lara Nesteruk? Isto, Lara Nesteruk. Sim. E ela falou algo que me tocou bastante, né? Que ela fala sobre a nossa geração, né? De mulheres, dos 30 e poucos, né? Que nós fomos muito trilhadas, né? Muito, assim, orientadas a fazer escolhas, né? Ou nós escolhemos uma família, filhos, ou nós escolhemos a profissão. E que não é verdade, né? Nós podemos equilibrar as coisas, claro que não precisamos equilibrar para dar conta de tudo, mas em um momento tu tá mais focando no profissional, no outro tu tá mais focando para a família, porque eu acredito muito que somos nós, né, que damos o tom da sociedade, né, as mulheres, assim. E da família também, né? E ela, eu acompanho ela também, e ela fala muito isso, de como a gente foi ensinada a priorizar a carreira, de que temos que ser, fazer por nós, temos que ser independentes e tudo mais, e acabamos negligenciando esse outro lado da família, né? Então, hoje ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas ela sempre fala que ela não soube acertar na hora de escolher o parceiro de vida, que seria a escolha mais importante da nossa vida, né? Quem está ao nosso lado para E não é compartilhar. isso que nos ensinam, né? Porque a gente sempre acha que a escolha mais importante da nossa vida é o que nós vamos ser quando crescer. Exatamente. E falando nisso um pouquinho, né, Mari, a gente queria que tu nos contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como é que tu começou, né, na tua carreira, e depois que tu nos falasse um pouquinho também do teu papel hoje como vereadora de Porto Alegre. Então, sabe que eu comentei até quando vocês me convidaram, né? Tava comentando com meu marido. Eu falei, eu vou lá fazer um podcast com as gurias. E aí ele, mas qual é o assunto? Eu falei, olha, elas disseram que são vários, mas um deles é eu contar um pouco da minha história. Dele, com certeza, esse vai ser o mais difícil. Porque eu sou tão acostumada a falar o que eu penso, ou a buscar, né, falar alguma coisa que tá acontecendo, que às vezes até esqueço, né, do que sou, da onde vim. E aí eu sempre relato para ele, quando chego em casa, que essa é a minha maior dificuldade. Às vezes as pessoas perguntam, e a Mariana? Aí eu, pois é, e a Mariana? Mas eu sou filha, né, de um pai militar, né, meu pai é coronel do exército, minha mãe é arquiteta. Tenho o amor da minha vida, que todo mundo que me acompanha sabe que é minha vozinha, né, de 98 anos, a avó Nilza. Tenho 2 filhos caninos, não tenho filhos humanos ainda.
E o que que é o meu grande desafio, né, na vida é a busca, né, pela justiça, a busca pela liberdade, para que as pessoas possam viver, né, num país verdadeiramente livre. Eu acho que hoje é isso que me move. E não move para eu, Mariana, move porque eu quero realmente, né, construir uma família, eu quero ter filhos, e eu quero que daqui a 20, 30 anos eles não estejam num país como é Cuba, Venezuela, Nicarágua. Eu quero que eles estejam num país que seja pujante, que tenha uma liberdade das pessoas escolherem o que elas querem pensar, o que elas querem falar, onde elas querem trabalhar. Então, hoje, o que me move é isso. Eu sou policial penal de carreira, né, há 10 anos eu trabalho no sistema prisional, entrei com 27 anos na polícia penal. Foi um baque na minha vida, porque eu vinha de uma realidade totalmente diferente, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma casa, uma família, sempre tive muito conforto, né, para estudar, me formei em direito na PUC, sou oriunda do Colégio Militar de Porto Alegre. E então a minha vida, ela foi, né, eu não gosto de falar privilégio, que essa palavra me dá um pouco de pânico, assim, mas ela foi é uma vida tranquila, né? Eu não fui colocada em situações, né, de vulnerabilidade. E aí, quando eu entrei no sistema prisional, veio uma realidade completamente diferente, né, da minha. E eu, com 27 anos, 1,55 m, tive que aprender, né, a me posicionar naquela realidade. Então, acho que foi minha grande escola de vida, né? Foi o sistema prisional, e que me preparou para que eu entrasse também na política. É lá na Polícia Penal que eu compreendi que nós precisávamos de bons representantes na nossa esfera pública, né, dentro dos parlamentos, dentro do executivo, para que aqueles policiais, né, que todos os dias saem às ruas, né, para fazer com que a nossa casa fique mais segura, que eles também fossem olhados de verdade, né, que eles fossem olhados como os verdadeiros heróis, porque, infelizmente, nos últimos 40 anos no Brasil, a gente teve uma distorção muito forte. O policial se tornou bandido, se tornou o algoz, e a vítima da sociedade se tornou o criminoso. Então, e aí no sistema prisional tu enxerga muito bem essa distorção de valores. E aí isso foi que me motivou a iniciar na política, né? Eu disse, eu não quero que as pessoas desistam de ser policiais, porque aqui no Brasil nós não damos respeito, retaguarda jurídica para eles, porque tem muitas profissões nobres, tem muitas profissões importantes, né? Tem a própria profissão de professor, mas eu acho que ser policial é um ato, assim, ideológico, de coragem, porque tu dá a tua vida por pessoas que tu nem conhece. Tu sabe que eu tenho um irmão e ele tem 23 anos e ele é policial militar. E o meu coração tá sempre na mão, né? Porque ele é tão jovem, tão menino, mas eu vejo assim o quanto o Gabriel ele é forte, sabe? E essa questão de ajudar as pessoas, eu fui na formatura dele, foi tão bonito, sabe, de ver essa questão da hombridade também, né, do caráter, do valor de família É. e de cuidado da sociedade, porque como tu falou, a tua ideia de ir para a política não é só sobre ti, Não, mas sim sobre ajudar outras pessoas, né? É. Sobre deixar também um legado, né, de vida. exatamente. E imagina 23 anos, né? Uma criança, um guri, É um menino. né? Pra família, então imagino que deva ser um bebê. Sim. Né? O meu marido, ele se formou policial militar com 18 anos. Né? Ele entrou, fez 18, entrou na academia da Polícia Militar. Foi o primeiro concurso que ele passou. E também a minha sogra conta que ela passava as noites orando, né? A Deus que protegesse, graças a Deus sempre protegeu. Sim. Mas acho que todos os homens deveriam, né, em algum momento também passar por. A gente tem o alistamento militar, em que hoje em dia não é todos que acabam servindo, mas eu acho que essa experiência ela é muito importante, né, para que os homens também formem o caráter de proteção, né, de ajudar o próximo. Eu acho que é muito bacana. E assim, embora talvez ele não fique para sempre como policial militar, pode ter certeza que esse tempo que ele passar vai fazer diferença na vida dele. Mas acho difícil sair, né? Porque é uma cachaça. Não, tá fazendo outros concursos também. É pra polícia, né? É pra polícia, não adianta. E quando a gente fala de saúde mental, isso não é muito falado e não é muito comum, Sim. né? Mas nesse ambiente onde tu estava, né, como policial penal, o que que tu enxergou, assim, de conexão nessa questão da saúde mental especificamente? O sistema prisional, ele tem, diferente das outras forças de segurança pública, ele tem o fator do aprisionamento,
né? Por exemplo, nós fazemos plantões de 24, de 36 horas. Nós temos colegas que às vezes moram numa cidade e vêm trabalhar em outra, então eles acabam fazendo dias muito seguidos de trabalho, né, para tentar vir trabalhar 3 vezes, voltar. A gente tem toda uma logística diferente. E então faz com que nós sentimos também, né, as consequências do aprisionamento. Muitas vezes as pessoas falam, vocês pagam pena junto com o preso. E não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. Mas nós passamos muitas vezes 24 horas no local que nós não podemos sair, que nós não vemos muitas vezes a luz do dia, que a gente realmente passa 24 horas solucionando problemas, né, buscando deixar a sociedade mais segura. Então, a cadeia, né, o presídio, ele é um ambiente hostil. Ele tem um cheiro diferente, ele tem uma questão espiritual diferente. Então, não tem como tu entrar ali e sair da mesma maneira. Então, ao longo dos anos, com toda certeza, né, nós vamos sentindo junto esse efeito do aprisionamento. E também a nossa dualidade, né, de saber que somos os policiais, somos o lado bom e que lá, né, está os criminosos que cometeram crimes e que não podem estar agora na sociedade, mas em algum momento vão voltar. Então, a gente tem que estar sempre lembrando, né, é a luta do bem contra o mal que tá ali sob os teus olhos, né, o tempo inteiro. E são valores completamente diferentes dos nossos, né, tu vai para um outro mundo, né, a gente às vezes fala: a gente, é o submundo", porque nós temos que lembrar que o que é certo para nós não é certo para os criminosos, né, o que a gente enxerga como valor de família, pai, mãe, vovó, filho, irmão, muitas vezes não é o que eles enxergam. Então, tudo isso são coisas que vão, né, de alguma maneira, batendo na gente, né? Não tem como, né, tu dissociar de tudo isso quando tu sai do portão. Deixa tudo para trás. Então, esses efeitos da saúde mental, do aprisionamento, né, do combate ao mal, né, desses valores tão distorcidos, fazem com que a nossa saúde mental seja muito prejudicada. Tanto que tem um estudo que diz que nas profissões, geralmente, as pessoas sentem os primeiros episódios de burnout, né? Que é aquela exaustão do trabalho, com 10, 12 anos de profissão. Na polícia penal, nos primeiros 5 anos, os policiais eles já têm algum indício de um esgotamento mental. E também viver com nesse abismo de diferença, né? E também tem a questão das doenças psíquicas, né? Então, dentro dos presídios, o que a gente vê muito? O sociopata, o psicopata, né? Pessoas que não têm o filtro social que a gente, né, tem. Então, imagina tu chegar nesse ambiente e lidar com pessoas que realmente elas não enxergam a vida, a sociedade, as pessoas, né, da forma que a gente que não tem essas doenças também enxerga, né? E tu tem que controlar os teus instintos, né? Porque obviamente que depois de tu ouvir, às vezes, qual era o crime que o bandido cometeu, tem vontade, às vezes, de fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque tu sabe que a pessoa não tem solução. Né? E eu digo, tem pessoas que não têm solução, não vão mudar. É só ter oportunidade de novo que eu vou fazer. Principalmente quando vem, né, junto com uma sociopatia, né? Então, para nós é muito difícil, né, ter que engolir, às vezes, isso de ter que conviver, mesmo sabendo que aquilo ali não tem solução e que se sair da cadeia vai cometer atrocidades de novo. Quando eu entrei na polícia, uma das primeiras escoltas que eu fiz foi levar a madrasta do menino Bernardo para uma audiência. Nós saímos de Porto Alegre e fomos até Três Passos, né? Que era ali o local da audiência e o local do fato. E para quem não lembra, né, esse foi um crime que machucou bastante, né, o nosso estado, né? Foi um guri que foi morto pela madrasta com a ajuda do pai e a ajuda da amiga dela. E ela estava muito tranquila o tempo inteiro, né. Ela ria, ela conversava, ela tentava conversar comigo, ela, sabe, falava coisas aleatórias. E lá fora, como a população estava muito comovida, a população tinha colocado falas do Bernardo, colocado gritos dele, diversas gravações. Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de sentimento iria demonstrar, né, alguma coisa. Ela não. Ela estava muito tranquila ali, falava, ria,
né? Tentava Não culpabilizar. sentia o remorso, né? Nem a Não, empatia, nem nada não, em disso. nenhum momento. Então, acho que ali foi o grande momento que eu me dei, que eu fiquei cara a cara, né? E nessa sala tava somente eu e ela, né? Porque ela tinha que ficar afastada de todos que estavam ali. Ali acho que foi o grande momento que eu lidei, assim, com alguém que tinha, né? Que era um psicopata, realmente. Uhum. E a frieza, né? A falta total de sentimentos. E aí, isso aí é algo que tu acaba levando pra vida inteira, né? Sim, E imagino. imagino também uma sobrecarga emocional de tu saber que tu não vai conseguir sozinha mudar o mundo. Tem tanto horror acontecendo ali na tua frente que tu vê diariamente, e tu sabe que tu não vai conseguir mudar aquele cenário todo. É. Os crimes que sempre me pegam, é os contra a criança, né? Esses, assim, são coisas que eu tenho muita dificuldade de lidar, né? E contra animais, né? Ah, Também sim. me machuca bastante. E tu vê que, às vezes, a sociedade sabe de 1% do que acontece no dia a dia. Às vezes tem o caso esse mesmo do menino Bernardo, é um caso que chocou todo mundo, né. Teve aquele outro também que foi, não sei se vocês lembram, que a criança foi jogada da ponte, ali em Tramandaí, Ah, pela sim, esse foi madrasta, foi recente até. recente. Aham, sim. Também chocou, né, todos nós. Mas eles são um caso de Sim. vários que acontecem diariamente, que às vezes só não ganham a publicidade. Uhum. Então, essa questão de tu enxergar o quanto o mal, ele é presente na nossa sociedade, é algo que vai te mudando, sabe. A gente diz que vai criando uma casca, né, que nós vamos, trabalhando o nosso emocional, o nosso coração para lidar com isso, mas na verdade tu nunca aprende. Sim, teu lado ser humano, que é É. totalmente diferente dessas pessoas que fazem isso, está ali e vai seguir. E sabe que eu fiquei pensando aqui agora em relação a esses crimes hediondos. Até uma opinião tua, assim. Tu acredita que em relação à lei, o que que eu penso, assim, olhando de fora, tá? E sem entendimento, que nós não temos lei de fato para crime hediondo. Diferente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que nós temos lá a pena de morte, enfim, é uma regra completamente diferente, independente da idade que a pessoa tem ali e comete o crime. Aqui a gente sabe que a pessoa mata, esquarteja, né, abusa, enfim, e é solta, né? Uhum. Então, assim, não tem essa questão de ficar preso para sempre ou uma avaliação maior, enfim. O que que tu acha disso, assim? É, o que que acontece no nosso país, né? Nós temos hoje uma bandidolatria, que é um fenômeno que aconteceu nos últimos 40 anos, né, no nosso ordenamento jurídico, e que ele surgiu, né, dentro das escolas, indo para as universidades. Se a gente for lembrar, né, quando nós ouvíamos histórias na escola, a gente ouvia Maria Bonita e o Lampião. E a Maria Bonita e o Lampião era um casal, né, de coitadinhos. Não, eles eram cangaceiros, eles matavam as pessoas. Uhum. Então, essa distorção, né, de personagens para as próprias crianças já é uma maneira de tu ir influenciando aquela criança a pensar que o criminoso ele sempre tem uma justificativa para cometer, né, o mal. E o próprio Robin Hood, ele roubava dos ricos para dar para os pobres, também não é uma realidade, né. A gente sabe que independente de tu ter uma justificativa bonitinha, o crime ele é um crime. Então, quando vai para a universidade, isso piora um pouco mais, né. A gente teve, principalmente nas universidades de direito, um fenômeno que se chama garantismo penal, aonde se entendeu que após o regime militar, né, o Brasil precisava, como ordenamento jurídico, salvaguardar os direitos da pessoa que estaria respondendo o processo ou que tivesse cometendo o crime. Mas distorceram completamente. O que a gente tem hoje é um garantismo penal distorcido que serve para para dar luz à impunidade dos criminosos e fazer com que a população fique cada vez mais refém da criminalidade. E isso foi chegando a tal ponto de que hoje nós temos, em grande parte, juízes, defensores, advogados que são bandidólatras e que usam desse garantismo penal para que criminosos com crimes muito cruéis não sejam responsabilizados. Aí a gente teve, em 1992, se não me engano, o caso da Daniela, acho que foi em 89, mas em 92 veio a lei dos crimes hediondos, Daniela da Pérez. Daniela Pérez, Uhum. que foi morta de uma maneira terrível pelo namorado e amante do namorado, né, o casal. E a partir disso, a Glória Pérez, que é a mãe dela, fez toda uma movimentação para que a lei dos crimes hediondos fosse mudada. E ela foi. Conseguiu milhões de assinaturas na época.
houve a mudança da legislação. Crimes hediondos, não haveria progressão de regime, para as pessoas entenderem. Se tu cometesse um homicídio, né, que é matar alguém, tu não iria, depois de tantos anos preso, progredir de regime, ir para o semiaberto e para o aberto. Isso durou um pouco tempo, porque logo o STF disse: não, isso é inconstitucional, ninguém pode ficar preso o tempo todo. Então, nós nem isso mais temos em relação aos crimes hediondos. A gente só tem hoje, a única diferença é que quando tu comete um crime hediondo, que é latrocínio, homicídio, tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, o que vai acontecer? Tu vai ter que cumprir um pouquinho mais de pena em fechado para poder ir para o aberto ou ir para o semiaberto. Isso fez com que a nossa população de bandidos sentisse que o Brasil é uma terra sem lei. Então, tu matar, tu roubar, tu furtar, tu estuprar, isso aí não quer dizer que tu vai ficar preso. Eu, Mariana, sou a favor da pena de prisão perpétua e sou a favor da pena de morte. Mas, para hoje, a pena de morte ser implementada no Brasil, nós precisamos de uma reestruturação no nosso poder judiciário. Por quê? Porque a gente teve um judiciário hoje que foi, infelizmente, em grande parte, corrompido moralmente. A gente vê hoje uma pena para uma mulher que pichou numa estátua, perdeu uma né, 17 anos de cadeia, né, presa. Ela ficou 2 anos sem ver os filhos. E para pessoas que matam, que roubam, que estupram, elas não ficam, às vezes, nem 2 anos presas. Então, essa distorção da nossa justiça precisa ser realinhada para que daí, a partir disso, nós possamos trabalhar penas fortes, né? Fazer uma justiça que não tenha esse olhar de vitimismo para quem comete o crime. Os Estados Unidos, eu gosto muito, né, da forma que que eles deram o enfrentamento à criminalidade. Para eles foi tolerância zero. Então, foram pequenos crimes, grandes penas. Qual era o entendimento deles, né? O entendimento deles é de que se tu cometer um crime pequenininho e tu tiver uma pena bem alta, tu não vai ter coragem de cometer novamente, ou tu não vai querer ir para um crime mais forte. Aqui no Brasil foi o contrário. Pequenos crimes nem vão mudar a pena. Porque a gente tem, inclusive, né, a lei, uma lei que eles chamam, né, lei para crimes de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? Um crime que não tenha trazido tanto problema para a vítima, que não tenha sido feito com grave ameaça, que não tenha sido usado da violência. Mas muitas vezes a vítima sente aquele crime para ela como algo muito sério, muito grave. Sim, com base no que essa avaliação? A gente não pode avaliar isso pelo que o bandido comete, né? A gente tem que entender que tudo que for feito com maldade e que tire, né, daquela pessoa o que é dela, para ela tem um grave potencial. Então, essa é a primeira lei que devia assumir do Brasil. Para daí a gente poder trabalhar penas graves para crimes hediondos e também crimes acabar com essa historinha de que crimes de menor potencial ofensivo são crimes que não devem ser punidos. Há uma outra coisa que também acaba acontecendo e impactando a vida do porto-alegrense: roubo de fio. A gente tá vendo eles furtarem fio todo dia, né? O fio são furtados para alimentar as drogas, né? Para alimentar o vício. E isso também, né, é uma consequência dessa bandidolatria que foi implementada na nossa sociedade, no sentido de que tu pode usar droga, né? É uma opção tua usar droga. Sim, é uma opção minha, mas o quanto que isso vai refletir lá na sociedade que eu faço parte? Não tô só me matando, tô levando um monte de gente junto para cumprir nessas consequências. E hoje a polícia prende 10 ladrões de fio, 10 são soltos. 10 presos, 10 soltos. Então, eles dizem: mas é que não tem violência, né? Não tem por que manter preso. Pois é, mas aí eles estão sempre na rua cometendo o mesmo crime 10, 20, 30 vezes, e nós, como cidadão, é que temos que ficar refém dessa criminalidade. E Mari, dessas tuas bandeiras, né? O que tu traz para o teu papel como vereadora de Porto Alegre? Quais são essas tuas principais bandeiras? Como vereadora, né, de Porto Alegre, eu tenho buscado a fiscalização, né, muito forte, né,
dessa questão da segurança pública, né, dessa nossa guarda municipal, como é que ela pode atuar, né, em conjunto com a polícia militar, em conjunto, né, com as outras forças de segurança para poder dar mais segurança para nossa população. Eu tenho uma visão há muitos anos de que cada vez mais cada município, né, vai ter uma força política. Eu hoje enxergo que uma das coisas que deu errado no nosso país é que a gente sempre olhou lá para Brasília, né? Como é que nós vamos mudar lá em Brasília? Ah, nós vamos mudar o Congresso Nacional, Senado, Câmara de Deputados, presidente, e tá tudo certo. Isso a gente tem que continuar olhando, né? Só que nós esquecemos muitas vezes do nosso município. As pessoas votavam nos vereadores no domingo, na segunda elas não lembravam quem que elas tinham votado. Hoje eu acho que está tendo uma mudança disso, porque as pessoas, a população, está se dando conta, não, só um pouquinho. Por que que eu tenho que ficar esperando o meu deputado estadual, que é do estado inteiro, ou o deputado federal, que além de ser do estado inteiro, ele está lá em Brasília, se eu posso bater na porta do vereador e eu quero que ele resolva esse problema para mim? Eu quero que ele me diga por que que os fios estão sendo roubados, por que que não tem asfalto aqui na minha rua, por que que não tem iluminação pública? Iluminação pública é uma das questões que mais afeta a segurança pública. Então, isso eu tenho buscado trabalhar muito forte, né? De mostrar que o município tem que estar ativo e que o vereador ele é responsável por resolver sim os problemas da população. A gente vai migrar para uma polícia municipal em breve. Teve até aprovação já no Senado para colocar no 144 da Constituição Federal, que é onde estão as forças de segurança, os policiais municipais. Muita gente tem me perguntado: "Ai, meu Deus, Mariana, agora vai acabar com a polícia militar". Jamais, jamais. A nossa polícia militar, ela é uma polícia centenária, né, ela é uma polícia que tem uma força de combate à criminalidade gigantesca. E outra, nós estamos iniciando uma nova força policial que vai ter que ser preparada, né, para lidar com a criminalidade, com as ruas. E com certeza a gente vai ter divisões, né, de tarefas entre município, estado e União. Porque infelizmente tem bandido para todo mundo, né. Gostaríamos que não tivesse, que a gente tivesse que tá discutindo ali no palitinho quem é que vai prender, mas não é o caso. Só que nós temos crimes que afetam muito, né, a nossa, população da cidade. Um exemplo deles é a questão das escolas, saída das escolas. Os nossos adolescentes ficam no alvo da criminalidade. Então, a nossa polícia militar hoje não tem efetivo para estar em cada porta de escola. Vamos, na nossa polícia municipal, então, trabalhar para ter um efetivo maior, para que a gente possa colocar policiais municipais ali nas escolas, fazendo a segurança daquilo que é mais precioso para um pai e para uma mãe. Porque a gente tem, eu sempre falo, a gente tem segurança privada nos bancos para segurar o nosso dinheiro. Mas nas nossas escolas, que tá aquilo que nenhum dinheiro no mundo paga, muitas vezes não tem. E na verdade o que a gente vê hoje, que acho que era diferente assim no passado, que não tem mais horário para assaltar, né? Então, meio-dia, 2 da tarde, de manhã cedo, os bandidos eles estão assaltando. Antigamente a gente ouvia dizer: "Ah, não, aí escureceu, é perigoso andar na rua porque alguém pode te assaltar". Nós não temos mais isso. Então, de fato, qualquer horário, principalmente nas escolas, eles estão ali mais vulneráveis, né, em relação E a aos bandidos. questão também que a população reclama muito, e é isso eu também vejo como papel do município, e é algo que eu busco, né, nesse meu primeiro mandato trabalhar, é a sensação de insegurança. Se a gente olhar para os números dizem que a criminalidade diminuiu em Porto Alegre, mas se tu perguntar para as pessoas, elas não se sentem seguras. Se tu disser: tu vai deixar tua filha de 14 anos dar volta na quadra", não vou. Mas eu, se eu tivesse uma filha de 14 anos, acho que se eu pudesse botar ela Sim. dentro de mim, eu botava de volta. Porque tu tem um medo. Teve um pai que me mandou esses dias num colégio aqui de Porto Alegre, um colégio de bairro bom, colégio, né, particular. O filho dele foi assaltado, foi machucado, né, pelos criminosos por causa do celular. Aí teve agora um estudante também da URGS que quando estava saindo de casa foi machucado, chegou a ser internado, costela quebrada, porque ele jogou o celular para dentro do prédio e os bandidos ficaram brabos. Então, é que muitas vezes os números não refletem a realidade, porque tu é roubada 4, 5 vezes teu celular, tu vai de novo na delegacia para registrar? Não vai. E aí com Ah, aquela sensação de que nada vai de que acontecer. nada vai acontecer.
Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, nem busquem a polícia, né? E não é que seja o correto, porque não é. Mas até porque cada vez que a polícia tem mais elementos, muitas vezes ela consegue atuar, né, de forma mais rápida. Mas é uma postura que a população acaba tendo. Então, os números não refletem, muitas vezes, a realidade que as pessoas estão passando. Então, hoje, o município ele precisa trabalhar para dar essa sensação de segurança. E como é que tu tem essa sensação de segurança? Com o policiamento ostensivo. Então, nós precisamos cada vez de uma guarda municipal maior, com mais efetivo para estar na rua, e iluminação pública e uma cidade mais limpa. Outro problema, morador de rua. A população não suporta mais. E é uma questão que nós vamos ter que fazer um enfrentamento muito forte. Como tá, não dá para ficar. Eu acho que é como tu trouxe, assim, em relação à divisão de tarefas. Não é tirar o lugar de nenhuma força, né, Não, da jamais. polícia, mas sim dividir as tarefas. Tanto que é necessário que a gente vê que eles não têm braços, né, É. para atacar todas essas frentes que são importantes. E nós temos tanta coisa para nossa polícia militar fazer, buscar o combate ao crime organizado, que está cada vez mais forte, fazer operações dentro, né, desses locais que são dominados pelo tráfico e que faz que a nossa população fique subjugada a ordens absurdas, né, desses bandidos. Então, se nós conseguirmos deixar eles cada vez mais livres para esse enfrentamento forte, né, contra a criminalidade, eu tenho convicção de que nós vamos, né, conseguir enfrentar o crime organizado de uma maneira que a gente não vem enfrentando. E essa questão do medo, né, da segurança pública, a gente estava conversando sobre isso. Nós fazemos agora 1 ano do nosso podcast. Na verdade, o nosso podcast ele estava previsto para começar no fim do ano passado e a gente antecipou para maio, quando aconteceram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, nosso primeiro episódio foi sobre luto, porque as pessoas perderam muito nas suas vidas, né? Tanto questões materiais quanto pessoas. Enfim, a gente sabe o caos que foi, nós estávamos aqui, e eu me lembro da sensação que eu tive quando eu tive que sair do meu apartamento com uma mochila nas costas, a pé, no meio da rua, e tava aquela baderna, aquela confusão, e o medo que eu senti de caminhar na Uhum. rua com tudo aquilo que estava acontecendo, a incerteza do que ia acontecer. E outra questão que me marcou muito foi a forma que eu fiquei sabendo do que ia acontecer. A forma que eu fiquei sabendo foi porque um vizinho do outro lado da rua falou: "Olha só, a água vai chegar até aqui". Foi assim que a gente ficou sabendo que tinha que sair do apartamento. E aí foi aquela loucura, todo mundo se organizando para sair, todo mundo com medo de que alguém pudesse entrar, então, nas suas casas, porque ia ficar tudo vazio, ia ficar tudo Sim, escuro. verdade. E isso foi muito assustador, né? Talvez quem não seja do Rio Grande do Sul não entenda tudo que a gente passou naquele período. Então, agora que nós estamos fazendo 1 ano, né, das enchentes, o que tu tem visto, né, de movimentos, de o quanto estamos ainda submetidos a acontecer de novo? Sim. Quais providências que foram ou deveriam ter sido tomadas e não foram? É, assim, a enchente, foi acho que um período, na minha, visão, mais difícil. É muito mais difícil que pandemia, muito mais difícil, né, do que qualquer, vez que eu tive que entrar em alguma galeria com preso batendo para conter, né, a criminalidade. Acho que ninguém preparou nenhum de nós para aquilo que a gente viu, né. E sabe que emocionalmente, assim, na minha questão mental e do meu marido, né, e meu marido é policial há mais tempo que eu, né, ele é há 20 anos que ele é policial, e ele me dizia assim: "Eu nunca, senti o que eu tô sentindo, né, nessas enchentes". A gente foi voluntário, né, nós trabalhamos como voluntários no resgate das pessoas, entramos em barcos, e a primeira noite que a gente trabalhou foi em Canoas, não tinha chego ainda aqui em Porto Alegre. Nós fomos a Canoas, que o pessoal estava dizendo que precisava evacuar o bairro Matias Velho, e nós não tínhamos barco, não tínhamos nada. Mas eu coloquei nas redes sociais, um seguidor meu disse: "Eu tenho um barco, vou contigo". Fomos até lá sem saber o que que íamos encontrar, e encontramos uma cena terrível, porque a gente estava com um barco pequeno, e quando tu entrava, assim, na Matias Velho, era como se tu entrasse num estádio cheio de pessoas. E aquelas pessoas todas em cima dos telhados, porque a água já tinha subido, pedindo socorro, pedindo para que tu ajudasse, e tu tem que dizer assim: "Vem as mulheres, vem as crianças".
e a criança chorando que o pai ia ficar, e o pai dizendo: "Vai, minha filha, o pai vai te chegar", e tu não sabia se o pai ia chegar. A verdade é essa. E aí, então aquilo ali e pessoas de bem, né, pessoas que Sim. estavam nas suas casas, né, pessoas que, quando tu lida com a criminalidade, tu lida com pessoas que optaram por fazer o mal. Ali tu estava lidando com pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, né. Teve uma criança de 4 dias que a gente resgatou junto com a mãe de um telhado. E a sorte é que aquela mãe tinha feito, parto normal, porque se fosse cesárea eu não sei se ela teria conseguido ir até o telhado. Então foram muitas histórias, né, que mexeram muito com a gente e que mostraram ao mesmo tempo, né, a nossa união, nossa solidariedade, a força do nosso povo. E só quem viveu realmente para saber, tudo que a gente passou. Até eu fiz 2 atos durante o meu mandato. Um deles foi para homenagear 40 voluntários, pessoas comuns que ajudaram de diversas formas durante as enchentes, desde a dona Terezinha, que abriu as portas da sua casa para que deixassem alimentos, para que deixassem, né, roupas, coisas para nós poder entregar para as pessoas, quanto, né, homens e mulheres que foram para dentro de barco salvar pessoas, salvar animais, veterinárias que deixaram, né, o seu trabalho para fazer o trabalho voluntário ali também de atendimento aos bichinhos que eram resgatados, porque muitos bichinhos eram resgatados numa situação que nós realmente estávamos salvando a vida deles, porque se não tivesse enchente eles teriam morrido. Então, foram várias histórias ao mesmo tempo e nós tendo que administrar tudo aquilo. Se a gente pensar, né, poxa, a última enchente tinha sido em 1941, né? Será que nós não nos preparamos para isso? Não, nós não nos preparamos para isso. Foi algo que nós nunca pensamos que a natureza ia nos pregar essa peça. Já agora, há uma questão, né, toda de buscar a contenção das enchentes, da drenagem da nossa cidade. Estão sendo bilhões que estão sendo investidos em obras, né, a partir de empréstimo, a partir, de dinheiro que a prefeitura, né, conseguiu buscar com bancos internacionais para fazer o financiamento dessas obras. Acredito que daqui a uns 4, 5 anos a gente vai ter uma melhor condição de enfrentamento. Infelizmente, são obras que não têm, né, não tem como ficarem prontas tão rápido. E além disso, a gente ainda pega um dique que tu precisa tirar a família dali, porque é um local onde as pessoas, né, elas entraram lá, não, hoje são dadas como ocupações, né, mas não estão ali de maneira legal, precisam ser retiradas, mas aí não querem sair, aí entra a justiça, diz que elas têm que ficar. Então, nada é tão simples quanto parece, mas a gente está trabalhando cada vez mais, né, para que Porto Alegre possa estar, com o seu sistema, né, de combate às chuvas, né, o seu sistema de drenagem cada vez mais eficaz. Mas hoje teremos problemas. Então, a falta, talvez, desse plano emergencial mesmo, que o Estado, né, não tinha, que o nosso Porto Alegre também não tinha. Nós não tínhamos nem barco, né, das forças de segurança. Nós não, quando eu falo, assim, que não é que, o Estado não soube reagir, né, ele não bateu biela, porque não tinha o que fazer. Tipo, pensa assim: "Tá, eu tenho policial, mas eu não tenho barco para tirar aquelas pessoas. Tá, eu tenho helicóptero, mas o helicóptero não funciona em dia de chuva. Ah, tá, eu tenho helicóptero, mas ele não funciona de noite". Era essa a situação. Então, agora, eu sei que também já se adquiriu equipamentos de barco, já se adquiriu, helicópteros que possam, né, ser operados em dias de chuva, durante a noite. Então, hoje, esses equipamentos já estão fazendo parte das forças de segurança, né, do nosso estado. Então, para que a gente, pelo menos tendo a catástrofe, possa reagir de uma maneira mais rápida. Tu acredita que a comunicação, ela foi assertiva, assim, para nos preparar em relação às mídias, né? Que como a Mari disse, ela soube por um vizinho. Eu soube porque o meu irmão é da polícia, né? E ele me mandou uma mensagem dizendo, ele estava próximo aqui, dizendo o dique rompeu, né? E todo mundo saiu correndo. E aqui na frente passou um carro da polícia Gritando. gritando, dizendo para todo mundo sair de casa. Uhum. Nós quase fomos atropelados aqui na frente, porque as pessoas estavam, inclusive, andando na contramão Eu lembro. com seus carros. Eu só tive a oportunidade de pegar uma mochila também, algumas coisas, e sair correndo, buscar minha mãe também, correndo, né? Então, todo mundo muito desesperado. Então, essa parte da comunicação, tu acha que ela foi assertiva, assim, com relação
as mídias, né? E o que Não, podia acho ser que ajudado. não. Acho que não houve, né, nenhuma comunicação, certa com a população, né, também na situação de apaziguar, mostrar para a população: "Olha, vai acontecer isso, mas nós estamos trabalhando nisso", porque de fato bateram biela. E aí quando tu bate biela, tu não consegue nem te comunicar. Eu mesma fui perceber que as coisas estavam cada vez porque como eu disse, o primeiro dia que eu atuei foi em Canoas. Então aqui em Porto Alegre não tinha chego ainda a água. A gente já tinha o Vale do Taquari, que estava acontecendo tudo que estava acontecendo, ali a serra, né. Só que os meus seguidores de Canoas começaram a me mandar a foto deles com a água até o teto já, e eles subindo pro telhado. E aí eu falei com meu marido, eu disse: "Olha só como é que tá Canoas". E aí as pessoas pedindo ajuda, pedindo: "Pelo amor de Deus, barco, barco, barco". Então foi assim, foi pelo os seguidores, pelo Instagram, que eu consegui buscar. E aí eu comecei a também informar as pessoas do que estava acontecendo. Aí isso aí foi acho que dia 3. Se eu não, acho que foi dia 1º. Acho que em Porto Alegre foi na madrugada de 3 para 4, Isso. né. Uhum. E é isso aí 3 de noite eu fui no gasômetro, Eldorado já estava embaixo d'água, os pessoal já estava saindo ali do gasômetro para ir para Eldorado também, para ajudar. Aí nós fomos ali, ficamos aquela madrugada inteira ali até às 6 da manhã. E a Porto Alegre ainda era dia 4, daí estava tranquilo. No dia 5 já começou, né, do 4 em diante a gente já começou a ir até ali a Vila dos Papeleiros, aí já foi o pessoal ali que estava no gasômetro, tudo já começou a ficar embaixo d'água. O Maitá, o Sarandi, todos os bairros que foram os primeiros a ser atingidos. E aí a gente nem conseguia mais sair, pra Canoas. Quando nós voltamos a última vez de Canoas, foi quando fechou as estradas. E aí a gente já tinha mas aí a gente falou: "Pá, chegamos em Porto Alegre na hora certa, não tinha que ficar Uhum. ilhado". E foi é que as pessoas também não acreditavam no que estava acontecendo, Não, né, elas não levavam fé que ia chegar, pensavam: "Não, como assim chegar água aqui? nunca chegou, elas Não te diziam. nunca aconteceu isso, não é agora que vai acontecer". E aí foi aquela coisa, assim, o sapo, na panela quente, né, só se deu conta depois que já era tarde ou Uhum. que já estava chegando num limite, É. que nem ali perto da meu apartamento, a esquina ali virou um point de barco, jet ski e tal, já não passava mais carro, ficou o carro ali. A Seu Geraldo ali, É, foi o primeiro ponto que a gente foi atuar. aham. E aí Isso. só que os carros na garagem ali era no térreo, então teria que tirar os carros, porque ia alagar. Algumas pessoas não conseguiram tirar, né, ou não conseguiam sair dali. Aí já começou aquela cena caótica, né, e por outro lado a gente viu também muita comoção e muita ajuda de pessoas do Brasil inteiro, É. influenciadores que ajudaram, que levantaram dinheiro para ajudar. Que eh vieram pra sim, cá. exatamente. A Lara Nesteruk foi uma que É, veio para cá, foi é. de barco lá em Canoas, inclusive ela filmou, a questão da criminalidade também, né, de que, daqui a partir daqui não pode passar. Lá em Canoas, o primeiro dia que a gente trabalhou de noite, daí era meia-noite e meia, 1 hora, um dos guris que era voluntários foi baleado, né, porque eles roubaram o jet ski dele, e aí a partir disso a gente teve que parar, porque só tinha eu e meu marido de policial e nós estávamos de folga, né, mas obviamente armados, tudo, mas os outros policiais estavam em outras frentes, então não tinha segurança suficiente para que os voluntários pudessem continuar atuando. E olha o quanto isso, né, prejudicou da gente poder salvar mais gente mais rápido. Então, para ver como a criminalidade e essa questão, né, deles dominarem territórios prejudica a sociedade até nas calamidades. Na verdade, foi mais um trabalho para as pessoas de bem que estavam ali ajudando. Inclusive, aconteceu uma situação, eu e meu esposo, a gente levou sanduíches, fez cachorro-quente. Cada dia nós levávamos também térmicas de café. Tava muito frio, teve Muito. dias ali que estavam muito frios, né? E Uhum. o pessoal saindo da água, né? E olha o que que aconteceu. Teve um carro que simplesmente no final tinha, as pessoas levavam mantimentos, né? Coisas de doação, de comer, de beber. E um carro estacionava no final da noite, da tarde, e levava embora. E a gente ficou sabendo que eles estavam vendendo as doações. E aí, o que que a gente fez? A gente tinha um ponto que estavam alguns policiais, a gente foi lá e chamou os policiais e avisamos. Aí a gente disse, bom, pelo menos a nossa parte a gente fez. A gente foi lá e avisou que naquele ponto ali na Pátria, com a Benjamin,
que tinha ali um pessoal que ficava ali recebendo as doações. A gente avisou eles, disse: olha, tem um pessoal que tá levando nos carros as águas mineral, as comidas, além de pessoas que ficavam ali, não ajudavam e ficavam comendo o dia inteiro, Ah, né? tinha. Os mantimentos. Agora, tu vender a doação, eu acho que isso é o pior, Horror. né? Tu É. ter capacidade de vender a doação de quem tá precisando, né? De quem Mas tá teve muitos ali casos precisando desses. tanto. Mas teve casos de pessoas que iam naqueles locais, né, também, que muitas empresas doavam alimentos, né? Tipo, a Nestlé doou Sim. leites, né, para crianças que tinham a PLV, que é um leite caro, né? Uhum. Ou outras empresas doavam roupas novas, né? Que não seriam vendidas pelas empresas porque tem aqueles probleminhas, mas doaram, então as roupas chegavam com etiqueta. E muita gente diz que ia lá, né? Buscavam também para depois revender Fazer brechó, a brechó. gente ouviu isso também. E eu ficava chocada, né? Eu dizia, mas, gente, e que isso demonstra, infelizmente, né? Aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Que os valores morais, né, das pessoas estão distorcidos hoje em dia. As pessoas, aquele jeitinho, né? Que as pessoas dizem, te dá um jeitinho. Isso aí é um erro, né? Meu pai tem uma frase que ele fala que é muito verdadeira. Ele disse, minha filha, o caráter é algo que tu tem ou tu não tem. E quando tu tem caráter, tu vai agir de maneira correta quando ninguém tá te vendo. Não é quando tá todo mundo te olhando que tu vai dizer o que é certo. Não, é quando tá só tu, né? E esses dias eu tive uma situação que eu tava esperando, né, um exame de uma amiga minha de gravidez, pra ver se era menino ou menina. E eu disse pra ela, a hora que for, eu vou te ligar e vou aí pra tua casa te revelar. Não interessa a hora que eu souber. Aí ela, tá, então, tu promete pra mim? Eu falei, prometo. Tô eu sábado de noite na minha casa. Quando aparece plim, plim, tinha sido liberado o exame. Era sábado, 10 horas da noite. Peguei, abri o vídeo e falei assim, e ela deitada. Aí eu falei, pô, e aí tá? Dela, mentira. Não, sim, eu prometi. Aí fui. E aí a minha mãe, mas por que que não falou amanhã de manhã? Deu, não. Eu prometi pra ela que quando eu soubesse, eu ia avisar. Eu avisei. Se ela me dissesse, não, quero saber amanhã de manhã, tudo bem. Daí a minha mãe, mas ela nem ia saber. Daí eu disse, lembra? Caráter é o que a gente faz quando ninguém tá sabendo. Ela, é verdade, minha filha. Aí fui eu sábado de noite revelar, movimentei toda a família dela. Mandei mãe e vó e pai, e todo mundo 10 da noite de sábado pra revelar se era um guri ou uma guria. Mariana, tu é uma pessoa que te expõe bastante nas redes sociais, né? Tu fala bastante de política e a gente sabe que tem uma polaridade muito grande no nosso país e que esses temas são polêmicos e que as pessoas, parece que depois que vieram às redes sociais, perderam a noção da moralidade, perderam o bom senso do que a gente vai no espaço do outro para falar ou não, ou o que a gente guarda para nós. A impressão que eu tenho é que antigamente a gente olhava, por exemplo, uma reportagem numa revista ou num jornal, comentava com a pessoa que estava com a gente, né? Olha isso aqui, olha o que ela fez, olha o que ela não fez, e fazia essas fofocas entre nós. E hoje em dia o que a gente faz é olha ali o que a pessoa colocou e vai lá no perfil dela falar sobre ela. Não é falar para ela, né? Alguma Não. coisa construtiva. É falar sobre ela lá no perfil dela. Então a gente vai lá atacar o perfil dos outros com a opinião que ninguém nos perguntou, né? O que a gente pensa sobre aquilo. Afinal de contas, o teu perfil é para quem te segue e para quem quer ver o que tu tá falando, o que tu pensa sobre as coisas, né? Não necessariamente para a gente ir lá falar o que a gente pensa, se a gente concorda ou discorda, ou enfim. E, ao mesmo tempo, é um espaço onde as pessoas têm acesso, então, público, nesse sentido, né? Mas ser público não dá o direito de a pessoa te atacar. Então, como que tu vê isso, ainda mais com esses temas super polêmicos sobre os quais tu fala, relacionados à política nos dias de hoje? Então, o que que acontece? Eu sou muito fã da polarização, né? Começa por aí. Eu acho que o nosso maior erro no Brasil foi nós não sermos polarizados antes. A gente viveu uma política que
eu intitulo como um teatro da tesoura, né? Onde a gente não tinha uma direita de verdade, com os valores que nós defendemos, né? Pátria, família, liberdade, uma política que é para ser feita pensando na população, né? E não se usar da população para benefício próprio. Então, a gente teve sempre uma esquerda muito forte, né? Liderada, né? Pelo PT. E a direita era aquela coisa meio água com salsicha ali, né? Um PSDB, um não sei o quê. Então, quando em 2014 a gente começa a ter um momento no Brasil, né, onde a população vai para as ruas por causa da corrupção muito forte, né, e aí logo após vem o impeachment da Dilma, é que eu acho que começa a nascer a nossa direita. Por isso que eu digo que ela é um bebê ainda, né? E por vezes a gente ainda está sofrendo as consequências da nossa própria imaturidade política. Então, a polarização, eu não vejo que seja a responsável pelo fenômeno que está acontecendo das pessoas irem no perfil principalmente da direita, né? E de pessoas como eu que acabam se expondo para atacar. O problema é que a esquerda, né? E isso é muito fruto de um fenômeno que é a hegemonia cultural, que é feita a partir, né, de Antônio Gramsci, que é o pai desse comunismo que é colocado aqui no Brasil. Qual é a ideia deles? Quando eles tiveram lá antes de 64 a ideia de colocar o comunismo no Brasil a partir das armas, não deu certo. Né, que daí a gente teve até o regime militar a partir de 64, e aí a esquerda, né, e até tem frases do próprio Lula que ele fala isso, a esquerda diz, olha, nós não vamos dominar o comunismo pelas armas, nós precisamos dominar a cabeça das pessoas. A gente tem que fazer com que todos pensem igual. A gente precisa de uma hegemonia cultural, a ponto de que aquilo que a gente quer que a população pense seja o resultado um governo comunista. Então, e isso é o que nós temos no Brasil hoje, a hegemonia cultural que colocou, né, o socialismo disfarçado, né, de bondade, de justiça social no poder. E aí, a direita, os conservadores ficaram cada vez mais em silêncio, porque tu pensa, essa hegemonia cultural fazia com que 30, 40 pessoas falassem a mesma coisa. Vai tu lá dizer: oi, eu queria dizer que eu penso diferente, eu acho que é legal ter uma família de pai, mãe e filho. Não, né? Oi, eu queria dizer que eu não acho que a mulher tem que ser empoderada e aí ela tem que querer se desfazer do marido por causa disso. Óbvio que não. Então, houve um encolhimento das ideias conservadoras. E aí, agora, quando nós vamos a público para trazer essas novas ideias em diversos campos de atuação, não só na política, mas cada um no seu campo, vocês na psicologia, alguns no jornalismo, o outro na fisioterapia, cada um dentro daquilo que faz, eles vão até lá para nos atacar buscando o nosso silêncio. O que eles querem é que nós nos sentimos tão ofendidos e isso mexa tanto com a nossa cabeça, né? Ou que a gente tenha tanto medo, né, de ser ofendido, de ser exposto, que a gente não fale. Intimida, né? É. Então, eu acho que a busca, né, disso que eles fazem é a busca de silenciar aqueles que hoje estão se levantando para falar algo diferente. Para o quê? Para pensar fora da caixa. Porque a hegemonia cultural é isso, é colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. E aí, quando vem pessoas pensando fora da caixa, não, vamos, ó, botar eles de volta para essa caixa. E aí a gente tem que ser muito forte. Aí tu tem que saber. Ele me chamou disso, isso não diz respeito a mim, diz respeito a ele. No início, eu discutia. Aí um dia meu marido falou para mim assim: amor, a gente vai ficar discutindo com essas pessoas. Se nós parar para discutir com cada cão que vai ficar latindo no meio do caminho, o nosso objetivo, que é chegar nas pessoas que querem nos ouvir, ele não vai acontecer. Então, a partir de agora, vamos discutir. Esses aí não é o nosso público. O nosso público é quem quer nos ouvir. Então, eu comecei só a excluir, 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 excluir. Não dou bola. Pode me chamar. O que me incomoda é quando machucam as pessoas que eu amo. Quando vão na página do meu pai, quando vão no meu irmão, na minha mãe, né, o meu irmão até é um homem de 45 anos, se defende muito bem, mas meu pai é um senhor de 70 anos, né, minha mãe tem 65. Então isso eu já não gosto. Minha mãe fica muito nervosa, né, ela fica ansiosa, ela fica com medo. Então isso eu protejo, né, eles. Mas o resto eu vou excluindo, vou tirando da minha vida, sabe. Perdi muita amizade por posicionamento, mas eu acho que tudo que a gente perde é porque não é nosso. Seleciona, né? Eu acho que é uma seleção.
Então, hoje eu não me incomodo com aquilo que eles fazem contra mim, mas somente aqueles que são as pessoas que eu amo que não escolheram esse caminho da exposição como eu. Teve um episódio aqui em Porto Alegre que foi a questão do Oruan, né? Que eu faço um combate muito forte, né? A esses artistas que transitam no crime organizado e usam, né, da arte para financiar o crime organizado. E aí eu fiz uma frente, né, para que o Oruan não pudesse se apresentar numa casa de show aqui em Porto Alegre. E aí, na época, eu descobri que a casa de show não tinha o alvará para isso. E fui lá, denunciei no Ministério Público. Recebi muita ameaça, né, daí de criminosos, mas deletei, só peguei algumas ameaças específicas ali, coloquei para a polícia fazer investigação e andei, né? Daí naquela época fiquei mais um tempo andando com mais um carregador reserva e o meu marido me acompanhando mais, porque ele também é policial e os meus colegas mais atentos. Mas é isso, assim, eu hoje a exposição, ela não me barra na intimidação, né? Esses dias também falei algumas coisas que eles não gostaram. Aí uma vereadora do PT falou: vamos lá na página dela, xingar ela. Pode xingar, vou lá, só que vão ser responsabilizados. Se cometerem calúnia, injúria, difamação, vou printando, vou denunciando. Tem que É. ter coragem, né? A Mari, a gente sabe, a gente admira muito ela, porque ela é uma mulher muito forte, corajosa, e ainda mais agora nesse momento que a gente está vendo muito sobre a questão da liberdade de expressão e censura nas redes sociais. Então, quem vai contra o discurso mainstream, né? O discurso É. padronizado ali, está sujeito à retaliação ou a alguma outra questão que nem tu falou das ameaças. Assim, nesses tempos a gente teve um episódio que para mim é muito marcante, né, que é a questão de que um dos ministros, né, da nossa Suprema Corte disse que todos ali eram adoradores do modelo chinês, né, de censura. Para quem não sabe, né, na China, o ursinho Pooh não pode ser vinculado nas redes sociais, porque ele era uma forma que a população chinesa encontrou de fazer memes com o Xi Jinping, que é o presidente comunista deles, porque eles são muito parecidos, realmente, coitadinho do ursinho Pooh até, mas é que ofensa para ele, né? Mas aí era uma forma que a população achava de se comunicar a partir de memes. Então, né, no momento que a gente tem uma regulamentação das redes sociais, que hoje é uma censura que eles estão impondo aqui no Brasil, dizendo que lá no país onde não tem WhatsApp lá, não tem Instagram, não tem Facebook, né? As plataformas que existem, elas são plataformas controladas pelo Estado, que inclusive tu tem que fazer um cadastro, tu coloca lá teu CPF, tua digital, tua carinha. Então, o governo ele sabe direitinho o que que tu tá olhando, o que que tu tá falando. E isso pra mim não é liberdade de expressão. Como é que aí as pessoas falam: "Ah, mas então tu acha que podem te ofender, podem falar o que quiser e não tem que ter responsabilidade nenhuma?". Não. Eu tenho o direito de te ofender. Eu tenho. Eu posso chegar aqui agora e te ofender, mas tu vai buscar a tua responsabilização minha depois, Existem leis já para né? Nós isso, temos né? injúria, calúnia, difamação. Então, se eu quiser chegar aqui e falar um monte de absurdo, eu falo, mas posteriormente eu vou ser responsabilizada por isso. Isso é nós tratarmos como liberdade de expressão. E muitas vezes o que eu vou me ofender pode não ser crime. E aí, tudo bem, a justiça vai dizer: olha, isso aqui tu só te sentiu ofendido, mas não é nem injúria, nem calúnia, nem difamação. Aí, isso aqui é aquilo que é parte da liberdade de expressão. Agora, o que nós não podemos é dizer o que é verdade, o que é mentira, o que pode e o que não pode ser falado. Então, e o pior de tudo isso é que essas pessoas que hoje estão batendo palma para essa censura são aquelas que disseram que lá durante o regime militar nós tínhamos uma censura e que no Brasil não se podia ter liberdade de expressão. É a mesma imprensa que disse que lutou tanto, né, para poder ter liberdade de expressão, mas que hoje está batendo palma para um Brasil que vai ficar cada vez pior. Num Brasil que daqui a pouco nós não vamos poder nem estar fazendo um podcast falando de coisas que não sejam ditas como verdades. Então isso me preocupa, né? Eu sou fã de rede social, eu acho que assim é algo que é usado para o bem, né? E claro que sempre vai ser usado por mal, por pessoas ruins. Todo que é lugar tem gente boa, gente ruim. Nós que temos que escolher o conteúdo que temos que consumir. Acho que as crianças, né, têm que ser sempre muito supervisionada pelos seus pais, mas a proibição, para mim, nunca é uma opção. A gente tem que ensinar. Como é que a gente ensina
um filho a não usar droga. Ela é proibida, sim, ela é, mas ele vai ter contato com ela em algum momento. Mas a gente educa, a gente mostra para ele, né, o que quais as consequências daquilo ali. Então, para as redes sociais, não é proibir elas que vai fazer com que a criança não seja, né, alvo dessas redes sociais. Claro que não, porque vai chegar. Mas quando a gente educa, quando a gente mostra quais são os valores, é que a gente está preparando, né, as nossas crianças para serem adultos que vão consumir de maneira positiva. Mas imagina, hoje a gente está fazendo um podcast que pode chegar na Europa, dos Estados Unidos. Então, eu não consigo enxergar, né, uma democracia, um país que vai melhorar sem uma liberdade de rede social. Acho que isso é muito preocupante. Então, Mari, e hoje existem políticas públicas municipais que são voltadas para a saúde mental e que também contemplam especificamente os impactos da vida digital? Na verdade, não. Os que contemplam os impactos da vida digital, não. E nós não temos políticas públicas de saúde mental. Ah, tá, mas a gente tem o CAPS, que é atendimento, claro, temos, mas é algo que ainda precisa ser melhorado muito, é tabu. Eu mesma tenho uma moça que trabalha comigo, a dona Marcinha, ela agora está conseguindo fazer um tratamento no CAPS, né, em relação à depressão. Então, ainda é algo que a gente precisa trabalhar de uma maneira que possa atender melhor a população. Uma, porque as pessoas têm dificuldade de entender que depressão, ansiedade são doenças e precisam ser tratadas e ter um tratamento a longo prazo, né? Não é algo que a gente vai tomar um remédio e em 24 horas vai ficar bom. Então, acho que esse trabalho, né, que nós vamos ter que fazer no nosso município, ele ainda é muito ligado, ele é muito necessário para que as pessoas entendam que a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico e tantas outras doenças, daí você sabe melhor que eu, ligadas à nossa saúde mental, fazem hoje com que a gente tenha uma população mais doente, às vezes, do que com febre. As pessoas têm se adoecido mais disso. O burnout, né? Eu acredito também que esteja pegando muito as profissões. Mas eu, Mariana, tenho um conhecimento sobre o quanto a saúde mental dos nossos profissionais da segurança pública, dos nossos policiais, estão sendo, né, cada vez mais prejudicadas. Hoje a gente perde mais policiais para o suicídio, né, em razão de depressão, de ansiedade, de burnout, do que para o confronto com a criminalidade. Isso é uma coisa que ninguém fala, né, é um tabu muito forte. Muitas vezes as próprias forças de segurança, elas não têm amparo para fazer o tratamento dos nossos policiais. Aí vai vir alguém dizer: "Não, mas tem sim, tu pode procurar o psicólogo da polícia militar, o psicólogo da polícia penal". O profissional, né, o policial que tá com uma ansiedade, com uma depressão, com algum problema muito sério, ele não vai conseguir se abrir para alguém que faz parte da instituição dele. Isso é uma coisa que já está assim, amplamente reconhecida. Então, agora a gente tem que pensar em algo fora da caixa. É convênio, é conseguir fazer com que eles sejam atendidos por profissionais que estejam fora da instituição. E aí, pensando nisso, né, em tudo que eu vi nesses 10 anos na segurança pública e o adoecimento mental dos meus colegas, é que o meu primeiro projeto de lei aqui em Porto Alegre, que foi aprovado, foi da saúde mental para os nossos guardas municipais. Embora neles o impacto ainda não seja tão grande, até porque, como eu falei lá no início, a gente está passando por um momento de transformação do trabalho dos guardas municipais para uma futura polícia municipal, né? Então, eles ainda não sofreram tanto esse impacto, eu já quero trazer uma forma de prevenção. Não quero que eles adoeçam para que a gente vá tratar. Vamos já fazer convênios, vamos fazer que daqui a pouco eles tenham dentro da carga horária de trabalho deles atividade física, que é algo que ajuda muito. Então, a gente buscou, né, essa política permanente para a saúde mental dos nossos guardas municipais, mas queremos ampliar também para as outras profissões, professores, e conselheiros tutelares, tantas profissões que a gente precisa ter um cuidado maior com aqueles que estão cuidando de nós e também fazer com que cada vez mais a população tenha acesso a esse tratamento da saúde mental que é tão importante. Já é uma grande conquista, então, que nós temos aí, né, para nossa cidade. É uma vitória, porque trabalhar de forma preventiva, na verdade, é o melhor caminho do que É. deixar para apagar o incêndio das coisas que já estão muito ruins. Então, assim, até parabéns, né, por esse projeto, que a gente sabe o quanto ainda
a saúde mental, ela é estigmatizada. É Muito. como tu disse, a saúde mental, quando a pessoa ela não está bem, a gente não vê. É diferente de tu ter uma dor que tu tem que buscar um hospital porque tu não aguenta a dor. A saúde mental, a falta da saúde mental, ela é psíquica. Então, às vezes, a pessoa fica sofrendo quieta, mas ela tá sofrendo. É. Então, dar esse espaço para os guardas municipais, né, para essa população, é muito importante. E para nós, né, que trabalhamos na segurança pública, hã, é muito mais difícil, né, a busca por essa ajuda. Porque o policial, ele tem uma ideia, né, e tanto o policial homem quanto a policial mulher, né, daí eu falo da profissão, Aham. a gente acha que a gente pode tudo, que a gente aguenta Uhum. tudo, mas por trás da farda tem uma mãe, tem um pai, tem uma Claro. filha, tem um ser humano que também deixou os seus problemas e que muitas vezes quando volta para casa, volta com os seus e com o dos outros. Tem dias que tem coisas que tu enxerga ali durante o teu trabalho que tu não consegue deitar no travesseiro e dormir, ou esquecer. Isso vai se somatizando aos problemas daquela pessoa já. E a pessoa não se dá conta, às É, vezes, que ela tá adoecendo. não se Ela dá. acha que aquilo ali faz parte, que é ela que não tá sabendo lidar, É. ela não sabe que ela pode buscar um tratamento para isso. Também tem a questão de que os colegas podem dizer que ela é fraca, ou a Por isso que eu família. eu defendo muito essa busca essa busca, né, por nós fazermos parcerias fora das nossas instituições. Hoje as Uhum. instituições elas têm alguns programas de saúde mental, mas intramuros, né, que tá de e não funciona, porque a pessoa que tá com problema, ela não se sente à vontade para se abrir com alguém que faz parte da instituição dela. E a gente, além de todos os problemas, né, do combate à criminalidade, do bem e do mal que tu te lida todo dia, né, de tantas coisas, tem a questão intramuros, né. Policial hoje tem sofre assédio moral, policial hoje tem, falta de retaguarda jurídica, policial hoje senta na frente do juiz, às vezes é mais maltratado que o bandido. Então, há todos esses problemas ainda oriundos, né, daquilo que a gente falou lá no início, que é a bandidolatria, que é essa impunidade exacerbada, que vão machucando, né, a nossa mente. Sim, fico pensando, eles devem até ter medo de pedir ajuda ou de falar com o superior e ainda acabar se prejudicando no Ah, trabalho. Sofrer algum Então, tipo de retaliação também. preconceito, né? Uhum. Ou ser falado para outras pessoas mais, né? não é à toa Preconceito. que, por causa disso, nós estamos batendo recordes de suicídio nas nossas forças policiais. E a gente não fica sabendo Não, disso, né? ninguém fala. Por isso que é muito importante falar. O meu irmão citou, inclusive, no batalhão dele, 2 suicídios em 30 dias. Um homem de 35 anos, mais ou menos, e um de menos de 30 anos, em 30 dias. A Polícia Penal, nos últimos 2 anos, foram 6 policiais penais. Nossa, esse número é muito alto, né? E suicídio em si já é um tabu. As pessoas não querem falar sobre isso, não querem saber sobre isso, mas é só falando sobre isso que a gente vai trazer É, consciência para as pessoas, para elas entenderem que não dá para deixar chegar num ponto extremo como esse, né? Que a prevenção é o melhor caminho e que existe tratamento e que ele deve ser buscado. Então, Mariana, nós gostaríamos que tu pudesse, né, deixar uma mensagem para nós sobre tudo que a gente conversou hoje, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, o que tocar o teu coração, que tu quiser compartilhar com a gente aí. quero agradecer a Mari, a Jaque. A Mari eu conheci em 2020, quando ela estava indo, né, fazer um desafio que era morar fora do Brasil. Que bom que voltou. E eu acho que uma das coisas que ela me falou lá embaixo, quando a gente estava conversando, né, ela falou: "Ai, eu voltei, né, não tem uma hora que a gente quer voltar". E eu sempre falo para as pessoas, que o aeroporto não pode ser a nossa solução para viver num país livre ou para viver com tranquilidade. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver num outro Brasil, né. E é por isso que a gente muitas vezes, se desgasta, né, se expõe, né, deixa a nossa saúde mental de lado, para que a gente possa, né, num futuro, viver num país aonde a gente sinta que tem a liberdade, a gente sinta segurança para os nossos filhos serem criados. Então, parabenizar vocês, gurias, porque, cada um tem a sua área de atuação para fazer a diferença. E vocês, né, dando esse trabalho com esse podcast, buscando as pessoas que estão fora da caixa para que elas possam conversar aqui e chegar ao maior número de pessoas, isso é algo assim imensurável e que faz toda a diferença. Se vocês forem ver, né, nas minhas palestras, quando eu dou, eu sempre digo: a maior mudança da nossa vida não tá em quem nós escolhemos
no parlamento, na política. A gente até pensa às vezes que é isso. Não, é o como a gente se posiciona no nosso dia a dia. E vocês estarem aqui se posicionando, trabalhando, né, se esforçando tanto para que nós, pessoas como eu, possam estar aqui e ter esse espaço, né, de divulgação do nosso trabalho, de fala e levar essa informação para as pessoas, eu tenho certeza de que Deus vai honrar com muito amor a missão de vocês. E o que eu puder fazer, contem comigo. Tô assim, ó, 1000% à disposição. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Aqui, amém. muito obrigada. Nossa, fiquei arrepiada, fiquei emocionada. Que Palavras bom, da que Mari, bom, muito né? obrigada. Eu falo de coração, porque é o que eu sinto Obrigada. mesmo. E eu fico muito feliz de ver gurias lindas, trabalhadoras, né, fazendo a diferença. Acho que esse é o nosso futuro. A gente fica muito feliz e realmente é um propósito de vida. Quando a gente fala, e acho que muito que uniu nós no Livro das Caixas, a Mari e eu, é justamente isso, um propósito de vida. É ajudar mais pessoas, o máximo de pessoas possível com a informação, né? E acho que com esse sentimento de acolhimento também, né, Mari? Não, e vocês são maravilhosas. Eu, por mim, poderia ficar aqui uma tarde, uma noite inteira. Podem me Que chamar bom, mais vezes. que bom. E tenho certeza que se Deus tocou o coração de vocês, Ele nunca acende uma vela que nós não possamos, né, suportar a luz dela acesa. Então, vai ter muito trabalho, mas Com vai ter certeza. muito sucesso também. E Obrigada. farão a diferença, né, na vida de muitas pessoas. Com Muito certeza. obrigada, Mari. E realmente Deus é o nosso pilar. Ah. Isso com certeza é o nosso valor maior aqui no podcast. Que bom. Obrigada. Beijo. Obrigada.